Será que a forma como você abre o seu canivete é o melhor jeito em um combate com facas? Mabo Rai, seja muito bem-vindo, eu me chamo Flávio Gaviloski. Nessa série de vídeos eu estou fazendo um passo a passo, eu estou desconstruindo toda uma sequência para que você possa aprender a como escolher a melhor faca para a sua defesa, para a sua segurança, seja no sentido de autodefesa, seja no sentido de combate propriamente dito, para que você possa se blindar contra a violência urbana para proteger tanto você quanto as pessoas que são importantes para você. E eu decidi criar essa série de vídeos justamente para suprir uma necessidade, que é uma das perguntas mais recorrentes quando as pessoas vêm, né, até mim, através seja do próprio canal, seja através de outras mídias sociais, e perguntam: Flávio, qual que é a melhor faca? Flávio, qual que eu escolho? Flávio, qual que é a faca mais letal? Qual que é a faca mais mortal? Qual que é a faca isso e aquilo? E o fato é que, embora pareça ser uma resposta mais assertiva de sim ou não, essa faca, aquela faca, não é tão simples assim. Algumas coisas precisam ser levadas em consideração na hora de você escolher essa faca, e mais importante que isso é você entender o porquê desses princípios, o porquê que esses fundamentos são importantes, e você assim não fica refém de meras especulações ou argumentos aleatórios, vazios, ou sei lá, enfim, qualquer definição que não seja tão aprofundada, né? Porque eu podia simplesmente falar: ó, comprar essa faca, mas beleza, por que essa faca? Né? Tem alguma coisa nela que faz ela de fato ser melhor? Né? Será que é só a questão da marca, é a questão do preço, é a questão do formato, é a questão da cor, é a questão do... enfim, né? Tem várias características que as pessoas precisam levar em consideração na hora de escolher a sua faca, e é para isso que eu fiz nessa série de aulas, onde cada uma eu pego um ponto que você tem que se concentrar nele, né? Entender o porquê dele, e aí sim você vai buscar essa faca com essas características, seja na parte de tamanho, de empunhadura, de clipe, bainha e assim por diante. Então, se você não assistiu às outras aulas, né, volta um pouquinho aqui que você vai estar vendo detalhadamente cada tópico que é essencial para você escolher a faca perfeita para sua defesa e para o combate. E na nossa aula de hoje vai estar falando sobre os tipos de aberturas. Então, não adianta só você ter uma faca que tem um tamanho ideal, que tenha, né, o clipe, que tenha a empunhadura boa e assim por diante, mas quando a gente fala de canivetes, a gente vai ter que abrir ele. Né? Então, existem algumas formas de você abrir, existem algumas mais tradicionais, outras não tão convencionais, existem algumas que são melhores para autodefesa e existem aquelas que vão ser melhores para canivetes utilitários aí do seu dia a dia, e a gente vai ver cada um deles agora. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. E aqui a gente tem as mais comuns, né? Basicamente a gente separa isso em três grandes grupos, que são as aberturas manuais, assistida e pelo sistema Wave. A gente vai entender cada um deles, beleza? Então, começando aqui, né, a gente tem as aberturas manuais, né, que a gente tem ali o thumb stud, thumb hole, thumb disc, nail nick, e a gente tem algumas outras variações, mas essas aqui são as mais comuns. Eu até trouxe aqui alguns exemplos, pelo menos um de cada um desses aqui, para a gente ter uma ideia melhor do que a gente está falando. Vamos começar aqui primeiro com os thumb studs. Thumb studs, né, como aqui na própria imagem, né, são esses pontinhos aqui, né, esses pininhos que você vai estar utilizando para fazer a abertura manual. Então, o que é uma abertura manual? É uma abertura onde você vai utilizar realmente ali ou as duas mãos ou apenas uma das mãos para fazer a abertura do seu canivete. Pode ser feita, né, como falei, com as duas mãos, você pega ali e abre, pode ser feita com o polegar, pode ser feito com o indicador, dependendo ali da posição do canivete. E esse thumb stud é esses pininhos aqui,
né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Ó, tá vendo? Tem um pininho lá, um pininho do outro, e você utiliza ele com o polegar para empurrar ou até mesmo com o indicador. Esse thumb stud ele pode ser duplo, como é o caso desse canivete aqui, ele tem de um lado e tem de outro, como ele também pode ser um thumb stud simples, como é o caso desse canivete aqui, onde ele tem apenas um thumb stud de um dos lados. E, assim, particularmente falando, tá? Não é nem questão de ser melhor ou pior, mas particularmente falando, eu não gosto muito desse modelo devido normalmente, não é uma regra, mas normalmente ele ser um pininho que ele é rosqueado na lâmina. Ó, aqui, ó. Entendeu? Como se fosse um pequeno parafuso, acho que eu não vou nem conseguir mostrar aqui de tão pequeno que ele é, mas ele é rosqueado ali e existe o risco de você acabar perdendo isso aqui. Já aconteceu com um canivete meu de, enfim, de ficar manuseando ali, de movimentar, tira do bolso, coloca no bolso e ele vai desrosqueando e acaba perdendo. Então, não gosto muito disso. Assim, é claro que nada que um cuidado extra não resolva. Por exemplo, você pode passar ali um tipo de Loctite da vida, prender ele não vai sair mais. Mas aí, como falei, é uma questão pessoal, né? Até porque no sentido de autodefesa, no sentido de combate, essa nem é necessariamente o melhor tipo de abertura. Só estou aqui apresentando realmente essas diferenças, tá? Então esse seria o thumb stud. Seriam esses pininhos, como eu falei, pode ser duplo, tendo um de cada lado ou apenas de um dos lados. Aí a gente tem o segundo, que é esse thumb hole, né? Como o próprio nome já diz, é literalmente aqui um buraco que tem na lâmina, e esse buraco ele pode ter vários formatos, né? Esse furo ele pode ter vários formatos. Até trouxe aqui 2 exemplos, né? A gente viu aqui na imagem que ele é bem redondinho, né? Esse aqui é um modelo bem, como é que eu posso dizer, bem não peculiar, mas assim bem familiar, principalmente nos canivetes da Spyderco, né? Aquele bem redondinho mesmo, bem circular, mas nem todos são assim, é realmente um furo que você tem. Então, se você olhar nesse canivete, você vê que ele também tem esse furo, mas ele é mais oval, né? Ah, Flávio, isso tem alguma vantagem específica dele ser maior, menor, dele ser oval, dele ser quadrado? Não, né? Não vai ter nada muito específico. Nossa, porque ele é mais circular, ele abre melhor. Não necessariamente, tá? É claro que quanto maior o furo, mais você vai conseguir de fato encaixar o seu dedo ali e ter mais aderência. Quanto menor, menos você vai conseguir encaixar e talvez você tenha mais dificuldade. Mas o formato em si, ele é mais oval, ele é mais circular, ele é mais, enfim, isso não vai ter grande relevância não, tá? Então aqui, né, eu consigo encaixar o meu polegar aqui dentro do furo e aí eu consigo fazer essa abertura manual, até mesmo com o indicador. O indicador é um pouquinho mais difícil, mas também é possível ser feito. Aqui tem um outro exemplo, onde ele já não é mais oval, né, e nem totalmente circular, ele é como se fosse uma espécie de gota, tá? Que funciona exatamente com o mesmo princípio. Então eu encaixo o polegar e aí eu faço essa abertura manualmente, beleza? Outra versão aqui é o thumb disc, que é literalmente como se fosse um disquinho que ele é preso no dorso ali da lâmina e, novamente, com o polegar ou com o indicador, você vai fazer essa pressão para cima ou para frente de forma que ele abra aí o canivete. Então aqui eu tenho um exemplo, né, onde ele tem o thumb disc, quero ver se consigo mostrar ele aqui. Deixa eu ver, ó, tá vendo aqui, ó? Thumb disc que ele fica preso aqui em cima, de forma que eu com o polegar empurro e eu posso fazer a abertura manual do canivete. Semelhante à ideia do thumb stud, o problema, entre aspas, dele é que ele é uma segunda pecinha, que ele é parafusado, e existe esse risco de você acabar perdendo ou não nessa peça, caso ele solte. Mas como eu falei, né, colocando ali uma colinha, deu um torquezinho, ele vai ficar ali por bastante tempo, desde que você tenha o devido cuidado. Mas pode ser ou não uma vantagem ou desvantagem para você. Como eu falei, particularmente para mim isso não faz a menor diferença em aberturas manuais, né? Quando a gente estiver falando de outras aberturas, isso pode ser mais relevante. E por último, a gente tem o Nail Nick, que também é uma abertura
hoje não tão comum, para alguns canivetes ele ainda é comum, que ele é um entalhezinho na própria lâmina, onde você encaixa a unha ali e você faz a abertura. Eu trouxe um exemplo aqui, né, que é o formato aqui de um cartucho de espingarda, né? Não sei se você consegue ver aqui, ó, tá vendo o entalhezinho na lâmina? Então ele está fechado, né? Então ele é bem ruinzinho de abrir mesmo, acho que aqui eu não vou nem conseguir mostrar direito, deixa eu ver se consigo fazer focar. Ó, tá vendo ali o entalhe? Aí eu encaixo a minha unha ali e aí eu abro ele através desse sistema de abertura. Ele é bastante comum em canivetes suíços, né? Eles têm esse entalhezinho para que você puxe ali a lâmina. Até a lâmina desse aqui lembra bastante, né, os formatos de canivete suíço, né? Então a gente tem essas aberturas que são as mais tradicionais. Existem outras formas, outros modelos aí que não são tão comuns, mas eu apresentei esses 4 aqui porque é os que você vai achar com mais facilidade aí no mercado, e aí quando você bater o olho você já vai lembrar ali que é o thumb stud, que é o pininho, ou furo, ou o disco, ou o neonique ali, que é o entalhezinho na lâmina. E os outros é basicamente uma variação desses modelos, não tem um que seja tão mais diferente assim, e mesmo que tenha, que eu não estou lembrando aqui de cabeça, vai ser assim, a agulha no palheiro ali, né? Vai ser extremamente específico, quiçá difícil de ser encontrado. E aí a gente passa para o segundo nível, que são as aberturas assistida, que ele é feito através de um conjunto de molas, também chamado de flipper, onde você faz o movimento inicial através do seu indicador, onde ele é como se fosse um híbrido entre, né, meio que um automático com um sistema manual, porque ele começa primeiramente com um estímulo manual e aí ele faz um trabalho no conjunto de molas que joga a lâmina para frente. Então, como é que funciona isso? Deixa eu até mostrar aqui para você. Cadê? Ó. Então, que nem estava mostrando ali na imagem, tá? Tem aqui o gatilho que eu vou estar utilizando para fazer essa primeira pressão. Então, ó, quer ver? Ó, vou tentar fazer de forma que a lâmina não saia sozinha. Deixa eu até segurar aqui. Então, eu pressiono aqui manualmente e ele vai levando a lâmina para fora. Aqui ele já está fazendo até pressão, tá? Tem até que dar uma segurada aqui para ele não jogar de uma vez. A lâmina vai indo para frente e aí o conjunto de molas que está aqui dentro, ele vai forçando a lâmina até ela subir e abrir completamente, perfeito? Então, isso, né, é o sistema de abertura assistida. Então, tem ali como se fosse uma assistência na hora de abrir o seu canivete. Esse outro modelo faz exatamente a mesma coisa. Então, tá aqui, né, eu pressiono e ele abre de uma forma muito mais rápida do que uma abertura manual. Isso é uma grande vantagem, tá? Principalmente no sentido de autodefesa e combate, para que você tenha mais agilidade na hora de acessar a sua faca. No manual, eu particularmente não recomendo que os alunos tenham canivete que somente tenha a abertura manual, não tem problema nenhum em ele também ter essa abertura, mas assim, ser única e exclusivamente não é uma boa ideia. Às vezes o canivete ele pode dar uma emperrada, ele pode acabar não abrindo na velocidade que você quer, é mais difícil, demora mais, você tem que ter um encaixe certinho ali para que você consiga fazer a abertura. Então, por exemplo, se eu tenho esse canivete aqui que ele é só na abertura manual, eu tenho que fazer o encaixe perfeito ali do dedo, colocar a pressão certa para que eu consiga abrir de forma que ele trave também, enfim, para efeito de autodefesa e combate, são muitas variáveis que você não vai ter controle na hora e a chance de alguma coisa dar errado é muito grande. Então, eu não aconselho canivetes que somente tenham a abertura manual. No mínimo ali, né, um sistema de abertura assistida, como é o caso desse tipo de canivete. E, assim, não é um tipo de abertura tão incomum hoje no mercado. Antigamente, coisa aí de uns 7, 8 anos atrás, era um pouquinho mais difícil realmente. Hoje em dia, a maioria dos canivetes tem pelo menos uma abertura assistida. E aí a gente chega ao nosso terceiro tipo de abertura, que é o sistema Wave, que tem esse ganchinho aqui, né? Um nome bem autoexplicativo, como se fosse realmente uma ondinha que vai facilitar
a sua abertura. Qual que é a ideia desse sistema Wave? Como que ele surgiu? Para que ele serve exatamente? É o seguinte, nos Estados Unidos, lá os estados, né, eles são regidos por algumas leis próprias, né? Algumas coisas você pode, não pode fazer, dependendo de qual estado você está. E em alguns estados tem algumas leis sobre essa questão de porte, de lâminas, do que você pode ou não pode portar, seja por questão de tamanho, seja por questão de sistema de abertura, por exemplo. Nesse caso em específico, tem em alguns estados algumas leis que dizem que não tem problema nenhum você portar um canivete, ele só não pode ter um sistema de abertura automático ou assistido. Então, por exemplo, isso aqui não pode. Você pode ter um canivete com abertura manual, como é o caso desse aqui, por exemplo, onde eu tenho que fazer esse trabalho totalmente manual, não tem problema nenhum. Agora, ter um canivete com abertura assistida, aí não pode. Por quê, Flávio? Ah, cara, aí eles vão justificar do motivo que eles quiserem, né? Se é relevante, não é, se faz sentido, não faz, eles vão dar um jeito lá de justificar o porquê não pode. É imbecil de qualquer forma, mas o fato é que não pode. Aí veio uma fabricante de canivetes, a Emerson Knives, que teve uma sacada, falou, cara, será que dá para desenvolver um jeito de eu conseguir abrir o meu canivete de forma rápida, sem que precise dessa abertura assistida? Talvez sim, talvez não. Foram fazendo alguns projetos, algumas ideias, testaram um monte de coisa, e aí surgiu o sistema Wave, que é essa ondinha aqui, esse ganchinho aqui no dorso aqui da lâmina, de forma que quando você coloca o seu canivete no seu bolso, quando você vai puxar ele, ele vai enroscar ali no tecido da sua calça, da sua bermuda, dos seus shorts, enfim, de onde ele estiver, e ele vai fazer com que a lâmina saia e na hora que você termine de sacar a faca, ela já saia aberta na sua mão. Aqui a gente tem um modelo igual, só que diferente, né, da Cold Steel aqui no AK-47, que seria aquele thumb disc, mas que ele também serve com o mesmo propósito. Então é como se fosse um ganchinho aqui no dorso da lâmina, ele fica lá preso no seu bolso, e aí quando você puxa ele, isso aqui enrosca lá no tecido, de forma que quando ele termina de puxar, a sua faca já sai aberta. E isso foi uma grande revolução nessa questão de sistema de abertura, porque uma grande desvantagem, entre aspas, que você tinha ao escolher um canivete era justamente essa questão de tempo de acesso no saque. Uma vantagem da lâmina fixa é que, quando você saca, a sua faca já sai totalmente pronta para o uso, né? Então você sacou, ela sai pronta, não tem mais nada a ser feito. O canivete, não importa o quão rápido você sacasse ele, né, você sempre tinha dois trabalhos, sacar e abrir, sacar e abrir. Não interessa se você fazia isso em 0,6 segundos, ou em 2 segundos, ou em 1 minuto, ainda assim era o trabalho de você ter que sacar e abrir, seja por abertura manual, seja por abertura assistida. No sistema Wave isso já não se tornou mais necessário, porque quando você sacava o canivete, ele já terminava aberto. Então quando você terminava de sacar ele, a faca já estava aberta na sua mão. E isso foi meio que como é que eu posso dizer? Não é uma forma de burlar a lei, não quero usar o termo burlar porque parece que é uma coisa errada, não é errado, mas foi um jeito de, não é um sistema assistido, não é automático, nem nada disso, é um sistema manual, meramente tem ali um ganchinho, um acessório, nem dependendo de como for construído, isso nem chega a ser um acessório, né? Porque ele faz parte ali do próprio corpo da lâmina, que faz com que ele tenha uma abertura mais rápida, mas não é necessariamente por mola. Nesse caso, esse canivete específico, ele tem a abertura assistida, mas, né, nos outros canivetes, não necessariamente, ele meramente enrosca ali. Por exemplo, nesse canivete aqui, ele não tem abertura assistida, ele é ou manual, ou através aqui do sistema, onde ele prende na roupa, e aí ele abre o canivete, certo? Então, esse foi uma forma de
não infringir a lei, por assim dizer, e ainda assim conseguir ter um ótimo resultado. E assim, não estou dizendo se é mais certo ou mais errado, mas convenhamos que graças a essa lei, né, que proíbe aí o porte das lâminas automáticas, que a gente chegou a essa tecnologia. Talvez, não sei, não tem como saber, mas talvez não tivéssemos esse tipo de sistema se não tivesse esse tipo de restrição, né? Talvez sim, talvez tivesse, mas talvez demorasse mais tempo para chegar a essa tecnologia, não sei, né? Não tem como a gente saber se é para bem, se é para mal, o fato é que a lei está aí, e com ela veio esse sistema de abertura mais rápido. Talvez se a lei não existisse, permitisse o acesso de canivetes automáticos e assistidos, a gente ainda teria essa questão de sacar e abrir. Talvez as empresas, em vez de se concentrar em desenvolver um sistema Wave, talvez eles desenvolvessem um sistema de mola mais potente para abrir mais rápido, alguma coisa nesse sentido. Como eu falei, não tem como saber. Então, não é querendo defender a lei se está certo ou se está errado. O fato é que, devido a ela, a gente teve esse avanço e foi um grande benefício aí nesses sistemas de abertura. Então, assim, como eu falei, existem canivetes, como é o caso desse aqui, que ele tem os 3 sistemas de abertura. Então, ele tem o sistema manual, então posso abrir aqui a faca através do thumb hole. Eu tenho o sistema assistido e eu tenho o sistema Wave. Esse seria o melhor dos mundos, padrão ouro aí no quesito de sistemas de abertura, porque ele tem todos os sistemas disponíveis. Se você não tem essa oportunidade de ter todos esses sistemas, no mínimo, um sistema assistido, no mínimo. Por que eu digo no mínimo? Porque esse é o mais fácil de você acabar encontrando. O sistema Wave, ele não é tão fácil assim, porque como ele é um projeto patenteado, então nem todas as empresas estão dispostas a pagar os royalties perante a patente da Emerson Ives. Talvez quando a patente vencer, isso se torne mais acessível, disponível dentro do mercado. Mas enquanto isso não acontece, isso aqui é um pouco mais escasso e acaba ficando um pouco mais caro aí a aquisição do equipamento. Então nem todos os canivetes possuem esse tipo de sistema de abertura. Então, assim, se você não tem a opção de ter um canivete com esse tipo de sistema, então no mínimo um assistido. Como eu falei, não é interessante que você tenha meramente um sistema manual. Se for manual e assistido, ok. E é até preferível, né, se for o caso de ter apenas o assistido e o manual. Assistido manual não, o Wave e o manual, tudo bem, desde que tenha, né, o sistema Wave. Mas que não tenha somente o manual. Se vai ser Wave manual, ok. Se vai ser o manual e o assistido, ok. Se vai ser o assistido e o Wave, beleza. Mas não pode ser somente o manual. Tem que ter pelo menos ou assistido ou Wave. O ideal é que tenha aí os 3, beleza? Então acho que é isso, para não estender demais essa aula. Qualquer coisa eu estou à disposição. Manda uma mensagem no Instagram, coloca um comentário, se quiser colocar sugestões de temas para as próximas aulas, para os próximos vídeos, fica à vontade, coloque aqui embaixo. Participe também do nosso canal do Telegram do Projeto Faca Preta, onde lá praticamente todos os dias eu coloco conteúdos semelhantes a esse na parte de combate com facas, autodefesa com facas, cultura de segurança, ciência de proteção, defesa pessoal de uma forma geral, né? Tudo que envolve essa questão aí da segurança para proteger você e as pessoas que são mais importantes para você. Beleza? Eu ia falar maravilha, com beleza virou maravilha. Então, maravilha e nos vemos na próxima aula. Mabuhay!